A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Cristo nos conceda entendimento acerca deste estudo. Peço que nos ajude, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. O texto base deste estudo encontra-se em Eclesiastes, capítulo 7, verso 2, que diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Segundo a tradição rabínica, o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, já idoso. A ideia central do livro tem como objetivo enfatizar a importância do temor a Deus, da justiça, da sabedoria e do contentamento, além de ensinar a apreciar o presente e buscar um propósito de vida além das satisfações mundanas. Sabendo disso, entendemos que o livro de Eclesiastes foi escrito direcionado a um povo, sendo estes os judeus. Analisando todo o contexto do livro, nota-se que Salomão passou a observar todas as atitudes do povo da época, que vivia sob seu domínio. Para compreendermos mais profundamente o verso 2, precisamos analisar o contexto de luto e festa da época, do ponto de vista de Salomão. Resumidamente, a Bíblia nos direciona que, em média, as festas judaicas, como a festa do tabernáculo e dos pães asmos, têm duração de 7 dias, outras possuem algum tempo a mais. Uma parte da festa era consagrada ao louvor e ações de graças, enquanto outra parte era dedicada aos festejos, onde à noite as multidões celebravam com banquetes, cantavam e caminhavam pelas ruas demonstrando sua gratidão a Deus. Os casamentos, chamados de bodas, também duravam 7 dias, conforme relatado em Juízes 14, verso 17. Havia muita comemoração, à base de comidas e bebidas, a ponto de o povo ser enganado até pela qualidade do vinho apresentado inicialmente, como relatado pelo evangelista João no capítulo 2, acerca do primeiro milagre de Cristo. Vemos também que, no tempo de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento sem muita preocupação com o que Noé dizia. Isso continuou até começar a chover. Um momento de festa talvez seja o grande êxtase de todas as gerações, onde esquecemos, por um tempo determinado, a nossa realidade. Isso se torna um risco quando consideramos que precisamos nos preparar para a vida eterna. Por este motivo, Salomão compara o luto, pois, para os judeus, o luto possui algumas fases, onde desde o período inicial, que é entre a morte e o enterro, denominado Aninut, quando o desespero é mais intenso. Quem recentemente perdeu um ente querido é chamado de Onem e tem a responsabilidade de Kevod Amit, respeitar a pessoa falecida na preparação para o funeral, sendo liberado, de suas atividades regulares. Neste ponto, o ritual de luto passa por algumas fases, entre elas a Shimirá, o velório, onde não se pode deixar o corpo sozinho, acompanhado da Tahará, que é o ritual de purificação, seguido pela Tashishin, onde o corpo é envolvido em mortalhas de linho branco, reforçando o conceito judaico de simplicidade e de que todos são iguais. Quando Lázaro foi ressuscitado por Jesus, ele usava estas mortalhas, e quando Cristo mandou que as desenrolassem, conforme João 11. Os judeus preparam o caixão, que permanece fechado para que a pessoa seja lembrada em vida, seguido pelo levaiá, que é o acompanhamento do corpo até o enterro, incluindo a recitação de salmos, orações e o discurso fúnebre denominado espelho, o mesmo ato que Abraão realizou com a morte de Sara, conforme Gênesis 23, verso 2. Além disso, há a realização do Queriá, que é o ato de rasgar um pedaço da roupa usada pelo enlutado à esquerda do peito, representando a separação entre a vida e a morte. Posteriormente, é recitado o Cadiz dos enlutados na parte final do serviço religioso. Cabe destacar que o Cadiz é uma oração escrita em aramaico. Não é uma oração para os mortos, mas de santificação do nome divino. Ela traduz o reconhecimento para com Deus pela felicidade e pela infelicidade e sua esperança no acontecimento messiânico. É intrigante que esta prece, a mais importante recitada em memória daqueles que faleceram, não faça qualquer menção à morte, luto ou perda. Também não há menção da pessoa que faleceu. O Cadiz fala da grandeza de Deus. Na verdade, o Cadiz é uma afirmação da crença no Todo-Poderoso e em seu poder ilimitado. Se fossemos destilar o tema do Cadiz, seria que Deus é grande e tudo vem dele, portanto, tudo que ocorre é, em última análise, para o bem. Essa oração é feita durante todo o ano de luto. O Aninut é imediatamente seguido por Avelut, que, no hebraico, quer dizer luto.
O aveluto consiste em 3 períodos distintos. O primeiro estágio do aveluto é o Shiva, que em hebraico significa 7, um período de uma semana de tristeza e luto, onde os enlutados são liberados de suas obrigações religiosas, profissionais e sociais. Eles ficam em casa, e as orações são organizadas na casa do falecido. Expressam sua tristeza por meio das observâncias de aveluto, como sentar-se num banco baixo, usar chinelos, abster-se de arrumar-se, recitar o Cádiz. Seus conhecidos vão à sua casa para expressar solidariedade ao seu sofrimento. Tradicionalmente, nenhuma saudação é trocada, e os visitantes esperam que os enlutados iniciem a conversa. O enlutado não tem obrigação de conversar e pode, de fato, ignorar completamente seus visitantes, como fizeram os amigos de Jó, conforme o capítulo 2, verso 13, e se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. O segundo estágio é o Shlolim, que em hebraico significa 30, referindo-se aos 30 dias após o sepultamento. O enlutado é encorajado a sair de casa após a Shivai, aos poucos, retornar ao convívio social, sempre reconhecendo que ainda não passou tempo suficiente para assumir as relações sociais plenas. É proibido se casar ou comparecer a uma refeição festiva religiosa, e os homens não fazem a barba ou cortam o cabelo durante esse período. O terceiro estágio é o Shen Azar Chodesh, que em hebraico significa 12 meses, contados a partir do dia da morte. Durante este período, a maioria das atividades volta ao normal, embora os enlutados continuem a recitar o Cádiz como parte dos serviços da sinagoga por 11 meses. Os que estão de luto pelos pais também observam um período de 12 meses. Nesse processo de luto gradual, magnificamente concebido, o judaísmo ergue o enlutado da tristeza e desespero para a retomada de seu equilíbrio e retorno à sua vida normal. É justamente neste ponto que Salomão pretendia que o leitor chegasse, onde recobre a consciência e analise sua vida. Vê-se que os judeus, durante o ano inteiro que vivem o luto, se entregam à caridade, ajudam o próximo, recitam orações, louvores e adoração a Deus constantemente. Justamente no momento em que se encontram mais sensíveis, os enlutados dirigem-se a agradecer a Deus por sua perfeição. Mesmo em momentos de dor, a fiel não blasfema, mas se coloca a adorar. É por isso que Jó se levantou do meio das dores e exclamou em alta voz: "Eu sei que meu Redentor vive." Quando entramos no momento de luto, nos encontramos com a alma tão afligida, tão angustiada, sem perspectiva do futuro, que a única coisa que queremos é preencher o vazio que a morte deixou. É justamente aí que o Espírito de Deus entra. O objetivo do judeu ao realizar todo o ritual de luto é fazer com que o vazio seja preenchido pela presença de Deus, não excluindo a saudade e a dor da perda, mas acalentando o coração daquele que ficou, e assim aumentando a fé em Deus por meio de suas humilhações diante do Pai. Entender que uma casa de luto traz mais adoração e um sincero coração a Deus do que a festa é nossa obrigação. Pois é no momento de luto que nos damos conta de que deveríamos ter feito um pouco mais por aquele que partiu. Devíamos ter amado mais, ter chorado mais, ter abraçado mais, ter ficado mais perto, mas a oportunidade se foi, e aí é o nosso estupim. Utilizar dessa fraqueza humana para nos fortalecermos com Cristo é onde Cristo nos molda, nos orienta, nos ensina. Cristo nos convida todos os dias para afligir nossa carne, como dia de luto, a ponto de entregarmos a Ele um coração contrito, quebrantado e fiel, justo e humilde. Venha agora para os braços do Pai. Ele te espera para abraçar e cuidar de você. Deus te abençoe.